Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula relacionada ao ciclo biogeoquímico. Então hoje nós iremos falar sobre o ciclo do nitrogênio. Tá dando continuidade à nossa aula? Então vamos lá. O nitrogênio na atmosfera, ele encontra-se em sua maior parte na fórmula molecular. Como nós já sabemos que é na forma de N2, ok? Onde 78% em volume dele se encontra-se no ar seco. Então, se nós considerarmos o peso do ar seco, 78% é só de nitrogênio. Ok? Uma vez que o nitrogênio da atmosfera ele constitui-se um reservatório inesgotável, e isso ao longo de milhões, e eu ainda digo mais, ao longo de bilhões de anos, a gente verificou que estabeleceu-se um equilíbrio dinâmico entre o nitrogênio da atmosfera, da hidrosfera, da geosfera e biosfera, constituindo hoje o que nós conhecemos como ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então hoje na nossa aula ela vai abordar todo esse ciclo aqui. Então a gente vai conversar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. Ok? Então quais são as principais etapas do ciclo do nitrogênio, professor? Então, as principais etapas que englobam o ciclo do nitrogênio são quatro. Quatro mecanismos básicos dos quais nós vamos ressaltar as principais características deles. A primeira etapa é a de fixação do nitrogênio na atmosfera, seguida da amonificação, nitrificação e desnitrificação. A gravura ela representa todas as fases que nós acabamos de dizer para vocês, tá, ok? De maneira simplificada. Tá? Mas nós vamos tentar conversar acerca dos fundamentos de cada etapa do ciclo do nitrogênio, aqui abordado nesta gravura. Ok? Então vamos lá. A primeira fase, ou primeiro mecanismo, é de fixação do nitrogênio. Então o que seria essa etapa? A fixação do nitrogênio atmosférico é o processo no qual o nitrogênio N2 atmosférico ele vai reagir para formar qualquer outro composto nitrogenado. Ok? Então esse nitrogênio aqui que está na atmosfera, ele reage para formar outros compostos nitrogenados, como por exemplo os NOx, que é a soma do NO com o NO2, ou seja, do óxido nítrico com o dióxido de nitrogênio. Ok? Então, essa fixação do nitrogênio atmosférico ela pode ocorrer de diversas formas. Ok? A primeira delas é através de descargas elétricas. Então, essa modalidade ela pode ser natural, tá? Como por exemplo os raios, vocês estão vendo aqui, os relâmpagos, os eflúvios elétricos, ou artificial, relacionado ou irrealizado intencionalmente pelo homem, como por exemplo um arco fotovoltaico. Tá? Então, uma descarga elétrica na atmosfera, como vocês podem ver aqui, ou uma mistura de nitrogênio e oxigênio, tá? Ela vai dissociar, tá bom? O nitrogênio atmosférico presente, bem como o oxigênio também presente na atmosfera, representado através das reações que vocês estão vendo aqui. O nitrogênio atmosférico e o O2 atmosférico, de tal forma a dissociar esse nitrogênio gasoso em nitrogênio atômico e o oxigênio gasoso em oxigênio atômico. Com essa dissociação através da descarga elétrica, a gente vai ter a formação de duas espécies extremamente reativas, tá? Que são o nitrogênio monoatômico e o oxigênio monoatômico. Esses dois, ao se encontrarem, tá? Reagem instantaneamente para formar o NOx, que é o monóxido de nitrogênio. O mesmo NO, ao encontrar um oxigênio monoatômico, ele também reage para formar o dióxido de nitrogênio. Então essa é a primeira forma de fixação do nitrogênio atmosférico, uma das primeiras etapas do ciclo do nitrogênio. Uma segunda
forma de fixação do nitrogênio é justamente a combustão. Então, o que nós podemos observar nas chaminés, tá? Como vocês podem ver, representado pelo foguinho aqui, das fábricas, nos gases de exaustão dos carros, ou seja, nos canos de escapamento dos carros, né? Em incêndios, né? que atualmente é muito corriqueiro, é a formação, né, do monóxido do nitrogênio, NO. Okay? No momento da queima, né, como por exemplo da matéria orgânica, né, ou mesmo do óleo diesel, da gasolina, tá? Se queima, né, com a presença do oxigênio, do ar, que significa 78%, né, deste ar que é constituído de gás nitrogênio, o qual vai reagir também com o ar. Okay? Então, a gente verifica que na combustão nós temos a presença do nitrogênio e do oxigênio. E essa energia de combustão ela corrobora para a dissociação, né, desses dois gases, como vocês podem ver. Né? Mas isso ela não faz somente, né, porque nós temos a presença da energia. A gente tem que ter outros fatores, como por exemplo os catalisadores. Mas que catalisadores nós teremos, professor, em uma situação de combustão, né, para a formação de nitrogênio monoatômico e oxigênio monoatômico? Então nós podemos ter como exemplos de catalisadores ou um terceiro corpo que funciona como catalisador, justamente essa parede de um forno. Então imagine uma chaminé queimando, como eu falei anteriormente. Ela funciona como um terceiro corpo que tem a função de um catalisador. Então ela vai favorecer a reação de dissociação desse nitrogênio atmosférico em nitrogênio monoatômico. Os cilindros do motor, as brasas de um carvão ou mesmo as cinzas de um carvão. Então estes terceiros corpos funcionam como catalisadores, né, para justamente obtermos essas espécies monoatômicas. Então novamente, né, de posse dessas espécies monoatômicas na atmosfera, né, ao se encontrarem, elas reagem para formar os NOx, que é justamente o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, como vocês podem ver aqui. Uma outra forma de fixação do nitrogênio atmosférico são as indústrias. Essa gravura aqui. Tá? Então, a necessidade de mais alimentos devido ao crescimento demográfico e a diminuição das fronteiras agrícolas levou, tá, o homem ao desenvolvimento dos insumos agrícolas, como por exemplo, maquinarias diversas, novas espécies mais resistentes e produtivas, pesticidas, fertilizantes. E assim, a exportação dos nutrientes e as deficiências do solo levaram o homem a sintetizar fertilizantes, entre eles os nitrogenados. Anualmente, milhões de toneladas de adubos nitrogenados são fabricados e devolvidos aos solos. Com isto, milhares de toneladas de fertilizantes, milhares de toneladas de adubos nitrogenados são fabricados e devolvidos ao solo. Com isso, milhares de toneladas de nitrogênio atmosférico são retiradas da atmosfera. A base de síntese dos fertilizantes nitrogenados é justamente o gás amônio, como vocês podem ver aqui, através da reação de Claude, tá? Que justamente essa é a reação de síntese da amônia, tá? Que é a base, ou seja, o precursor, não é, de todos, né? De todos as formas, né, de fertilizantes nitrogenados, como vocês podem ver aqui. Então, qual é a base desses fertilizantes nitrogenados? Justamente a amônia, né, formada justamente nessa reação de síntese, que já é chamada de processo de Claude. Ok? Isso aqui na indústria acontece incessantemente. Em seguida, né, e por último, o que a maioria dos livros trazem de maneira mais didática, né, para que vocês possam entender de maneira mais simples o ciclo do nitrogênio, é justamente a fixação do nitrogênio à atmosfera, né, através
das formas simbióticas e assimbióticas. Então, muitos organismos, né, mais especificamente micro-organismos que vivem em simbiose. Ou seja, o que seria essa simbiose, professor? Mas seria justamente a vida em comum entre dois seres de raças diferentes, em que cada um deles, né, tem benefícios desta convivência. Então, com algumas espécies, como por exemplo, né, com algumas espécies de leguminosas, né, contribuem com a maior parte da fixação do nitrogênio atmosférico. Entre estes micro-organismos, né, encontram-se diferentes espécies, como o do Rhizobium leguminosarium, como vocês podem ver aqui. Tá? Ele, em associação, né, com essas leguminosas, como por exemplo o feijão, a soja, a ervilha, o trigo, a alfafa, eles contribuem, né, para a fixação do nitrogênio atmosférico no solo, como vocês podem ver, e assim para o ciclo do nitrogênio. Né? Então, normalmente, esses micro-organismos aqui estão presentes em nódulos, né, nas raízes destas leguminosas, como vocês podem ver. Então, eles vivem em simbiose, né, com essas plantas. Ok? Então, existe também, é óbvio, né, uma vez que eu já falei da parte simbiótica, né, a parte assimbiótica. Tá? Existe também a fixação assimbiótica do nitrogênio, do qual seria, professor? Seria justamente através de micro-organismos heterotróficos. Entre eles, nós podemos ter os aeróbios, os anaeróbicos, os facultativos, as algas azuis, esverdeadas, etc. Esses são os organismos assimbióticos que contribuem para a fixação do nitrogênio atmosférico. Pois bem, né, dando continuidade, né, às outras etapas do ciclo do nitrogênio, nós vamos verificar a amonificação, a nitrificação e a desnitrificação. Então, o que seria isso, professor? A amonificação, a nitrificação e a desnitrificação, professor. Então, vamos à amonificação, ok? Forma de amônio. É a transformação, né, do nitrogênio orgânico na forma mineral de amônio. Mas o que seria, professor, né, esse nitrogênio orgânico? Seria justamente todos os compostos, né, orgânicos presentes, né, aqui no solo, tá, que contribuem com alguma forma de nitrogênio, tá, no ciclo do nitrogênio, como por exemplo as proteínas, né, ácidos nucleicos, açúcares aminários, dentre outros aí que vocês podem pensar. Tá bom? Então nós podemos verificar, né, que a amonificação, né, nada mais é do que a transformação, né, do nitrogênio orgânico na forma mineral de amônio. Okay? Então, e o que são esses nitrogênios na forma orgânica? São proteínas, nucleicos, né, açúcares aminados. Tá ok? E essa transformação ela é seguida, né, pela nitrificação, como vocês podem ver aqui. Tá bom? Depois e a do nitrato. Nós temos a formação do nitrito e em seguida do nitrato. Tá? Então, essa transformação de nitrito, tá, ou seja, após a amonificação, nós temos a nitrificação, que é a formação do nitrito, e em seguida a nitrificação, e em seguida a do nitrato, né, essa etapa é chamada de nitrificação, como vocês podem ver aqui. Tá ok? Então, essas transformações são realizadas por uma série de micro-organismos, como vocês podem ver aqui através do símbolo, né, dessa gravura. Então, normalmente o nitrogênio orgânico ele representa 85% a 95% do nitrogênio total, que pode existir nas fases sólidas e líquidas dos materiais terrestres. O maior percentual do nitrogênio no solo, ok, é proteico e proveniente dos vegetais e animais mortos, como vocês estão vendo aqui. Tá? Cozinha aqui, ó. A decomposição destes materiais de natureza orgânica em seus componentes inorgânicos, minerais,
Ou seja, a vaquinha foi e fez cocô aqui, né? Nós vamos verificar uma série de micro-organismos que vão decompor essa matéria orgânica, ou seja, o cocôzinho aqui da vaca. Eles vão decompor ele, ou seja, a gente vai, né, decompor todos os nitrogênios, né, orgânicos aqui presentes no cocô da vaca, né, e mineralizá-los, ou seja, transformá-los eles em todas as formas de nitrogênios, né, inorgânicos. Tá? Então, o que é a mineralização, professor? Nada mais é do que a transformação, né, dos componentes de natureza orgânica em inorgânica. Então, no nosso caso aqui, então, nós vamos ter aqui que é a decomposição, né, dos materiais de natureza orgânica em seus componentes inorgânicos, tá? É chamada de mineralização. Então, não esqueça, tá bom? O nitrogênio, em parte, ele vai chegar, né, na forma de amônio, ok? Em um ambiente anaeróbio, tá? Quando acontece essa decomposição aqui da matéria orgânica. E nitrito e nitrato, tá? De forma aeróbia, né? Correspondendo no caso aqui aos nitrogênios, né? As formas mineralizadas, que são as formas inorgânicas, tá? Tanto o amônio, o nitrito e o nitrato são as formas mineralizadas. A amônia também. Outra parte, né? Ela vai permanecer na forma de aminoácido que vai continuar reagindo, né? Formando materiais únicos, ok? Como a gente pode ver através desta gravura aqui. Isso aqui é a unificação, tá? Justamente da parte da matéria orgânica que ainda vai continuar reagindo para formar o húmus, como vocês podem ver. Aqui são as etapas, né, de decomposição da matéria orgânica, né, e toda a formação dos compostos, né, ao longo da mineralização da matéria orgânica. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho nitrogênio inorgânico, né, seja ele nessa forma, nessa, tá ok? A decomposição através dos micro-organismos para mineralizá-los nessas formas, ok? Então, mineralizado em que forma? Como eu estou falando do ciclo nitrogênio, a gente vai ter amônio, vai ter nitrato, era para ter nitrito aqui também, ok? Então, por aí vai, ok? E, deixa eu ver aqui. Pois bem, esse nitrogênio aqui que nós estamos vendo aqui, o amônio, né, e o nitrato, né, eles podem seguir, como vocês podem ver através dos ciclos, caminhos diferentes, ok? Como por exemplo, tá? Esse nitrato aqui, ó, dentro do ciclo que a gente pode ver aqui, tá? As formas de amônio e nitrato, né, elas são formas, né, assimiláveis pelas plantas, ou seja, tanto o amônio quanto o nitrato, eles são formas assimiláveis pelas plantas, né? Como se fosse um macronutriente, né? Que são utilizados para a formação de novos aminoácidos, né, na própria planta, né? Proteínas, enzimas, etc. Tá? Outra rota, né, que esse amônio, né, e esse nitrato podem tomar, além da assimilação pelas plantas, é a lavagem, né, dessas formas. Mas o que é interessante nos livros que a gente tem que cuidar, que essas formas, né, de amônio, nitrito, nitrato só vão existir, tá bom? Preste atenção, nós estamos falando de íons. Íons só existe na forma aquosa, ou seja, só existe se eu tiver água, ou seja, só existe se eu tiver esse solo aqui, ó, com umidade, gente. Então não faz sentido eu falar desse processo de amonificação, nitrificação e desnitrificação, tá bom? Se eu não tiver um solo úmido, se eu não tiver irrigação, porque só existe íons, no caso amônio, nitrito e nitrato, se eu tiver água, ou seja, se eles tiverem solução aquosa, né? Se eles tiverem solução aquosa. Para isso, esse solo tem que estar úmido, tem que ter água, ok? Então, as formas iônicas de amônio, tá, e nitrato, né, elas são hidratadas, né, como eu falei. Então, elas formam com a água, né, solução, tá bom? Tá bom?
de tal forma que, né, com a chuva, com o processo de irrigação na lavoura, o que seja, né, tá bom? Elas podem ser lixiviadas, ou seja, lavadas, né, ou percoladas, de tal forma que alcance, né, um fluxo de água bem distante, né, um lençol freático ou alguma outra coisa. Então elas podem ser lavadas, né, do solo aqui, e não retornando para a simulação da planta, nem também retornando para a atmosfera. Esse é uma das rotas que tanto o amônio como o nitrato podem tomar, além da assimilação, né, pelas plantas. Deixa eu ver aqui. Ó, após a umidificação e nitrificação, né, nós podemos falar agora da desnitrificação. Tá? Uma vez que a gente já sabe o que é a amonificação, tá? A nitrificação, que é a formação de nitritos e nitratos. Agora nós vamos falar da desnitrificação, que nada mais é do que a perda, né, do nitrogênio para a atmosfera, ou a transformação, né, desses nitritos aqui para a atmosfera, ou não, né? Porque de antemão já digo logo que nem todo nitrato ele será convertido ao nitrogênio. É óbvio que terá, né, assimilação pelas plantas, que nós já vimos, né, que é uma das formas, uma das espécies que as plantas assimilam, né, é nitrato e amônio. Então, nem todo, né, nitrogênio que entrou vai sair na forma de NO2. E a gente pode verificar, né, que vão existir outras rotas, né, de perda desse nitrato, além da assimilação. Tá? Nem todo nitrato vai ser convertido em NO2. Pois vamos lá. Então, a desnitrificação, né, ela agrupa um conjunto de processos biológicos e não biológicos que vão conduzir à redução do nitrato, ok, a N2, a nitrogênio. Ok? E é claro, né, e algumas perdas, né, de nitrogênio para o solo. Tá bom? Então, essa desnitrificação biológica, como é que ela acontece, professor? Então, existe uma série de micro-organismos, como vocês estão vendo aqui, tá, que vão provocar essa desnitrificação. Tá? Alguns de natureza heterotrófica, como as pseudomonas, as xantomonas, os bacilos, né, todos eles grupos de bactérias desnitrificantes. Né? E outros, né, de natureza autotrófica, como os microcorpos, né, dinitrificantes. Né? Então, a grande maioria dessas bactérias, né, são anaeróbias. Então, elas favorecem o processo de desnitrificação, ou seja, né, de redução desse nitrato a nitrogênio gasoso. Ok? Uma outra processo, né, de desnitrificação, né, é o processo de desnitrificação não biológica. Uma vez que o biológico, né, formado por esses micro-organismos, né, de natureza heterotrófica e autotrófica. A desnitrificação não biológica, tá, também presente a partir daqui, ela vai resultar de uma série de reações químicas entre os diferentes compostos de nitrogênio presentes no solo, tá? Naturalmente, né, ou adicionados como fertilizantes. Assim, ó, dependendo do composto e das condições do solo aqui, tá bom, pode ser perdido na forma de amônia, né? Então esse nitrato aqui, né, ele pode ser reduzido a amônia, e a amônia gasosa ela vai para a atmosfera, ok? Pode ser perdido na forma de NOx, como por exemplo NO e NO2, tá? E por último ela pode ser perdida na forma de NO2, no caso ela pode retornar ao ciclo de nitrogênio na forma de NO2. Né? Então, esse processo de desnitrificação, a gente verifica duas rotas, né? A biológica e a não biológica. A biológica, né, formada por micro-organismos autotróficos e heterotróficos, tá, que reduzem o nitrato a nitrogênio gasoso. A não biológica, né, que resulta de uma série de reações químicas, tá bom? De tal forma que nós podemos ter, né, a formação de amônia, tá, de NOx, no caso NO e NO2, e o próprio N2, né, que retorna ao ciclo de nitrogênio. Okay?
assim, eu termino nossa aula de hoje acerca do ciclo do nitrogênio. Agradeço a vocês pela presença e participação. Um grande abraço.